Passar a palavra para o senhor por 15 minutos com mais 5, e depois vou passando a palavra para o Fernando, para a Graziela e depois para o Gilberto. Doutor Maia com a palavra para a sua exposição. Muito obrigado, senador Paim e a comissão pelo convite, pela oportunidade. Vou entrar direto no assunto, que é o caso Aeros. Foi na primeira parte aqui dos trabalhos, houve uma abordagem sobre o geral dos fundos de pensão, com a presidenta da ANAPAR, com o querido Rui Brito, que há um bom tempo já não via e não tinha oportunidade de aprender com ele, que está aqui conosco. Queria cumprimentar também o doutor Dagomar, da Previdência, pela postura de ter vindo aqui para esse debate. Bom, amigos, nós tínhamos, para fazer uma breve rememoração, nós tínhamos antigos IAPs, Institutos de Aposentadoria e Pensão. IAPB, IAPI, todos nós sabemos, todas as nossas cidades têm um bairro com esse nome, normalmente. Os antigos IAPs funcionavam num regime chamado repartição. Só para dizer que Porto Alegre tem, viu? Tem, não é o IAPI. Você conhece. Exatamente. Funcionava num regime chamado de repartição de capitais de cobertura. Nesse regime significa, existe reserva composta, completa, mas é para pagar os aposentados, para pagar os benefícios, para pagar aposentadoria e pensão. Essa é uma questão importante. Existe a reserva, só que é uma reserva só e para pagar tão somente as aposentadorias e pensões. No sistema do INSS não existe reserva nenhuma. E no regime de capitalização, que é o terceiro regime, existem duas reservas. Então nós temos três sistemas. Um que não tem reserva nenhuma, outro que tem reserva só para os assistidos, e um terceiro regime, que é o de capitalização, que tem a reserva proporcional dos ativos e a reserva integral dos assistidos. Os IAPs tinham apenas a reserva dos aposentados, era o chamado regime de repartição de capitais de cobertura, que é aquela reserva que foi usada para construir Brasília, etc, etc. Todos nós sabemos um pouco dessa história. Depois os IAPs foram fundidos e virou o então INPS. Pois bem, e os fundos de previdência complementar? Funcionavam também sob o regime de capitalização. A Lei 6435 de 77, e normalmente funcionava no interior das empresas. A Lei 6435 de 77, ela veio impor um novo regime, que é o regime de capitalização. Antes eles funcionavam em repartição de capitais de cobertura, passaram a funcionar, na sua grande maioria, passaram a funcionar em regime de capitalização. Significa dizer, eles tinham apenas uma reserva dos aposentados, passaram a ser obrigados a constituir a reserva proporcional dos ativos. À medida que a população ia envelhecendo, essa reserva ia crescendo, depois ele se aposentava, passava para outra reserva, que é a reserva dos assistidos. Este é o início. Então, na verdade, era um sistema extremamente seguro, porque regime de capitalização significa acumular antes para fruir depois. Eu primeiro junto o dinheiro para depois poder me aposentar. É diferente do INSS. No INSS, eu estou contando que a geração que está trabalhando paga a minha aposentadoria, por exemplo. Ou eu estou contando que hoje eu, na ativa, pagando o aposentado, a geração que vem depois de mim, ela vai contribuir também para continuar pagando. Esse é o regime sem reservas, é a chamada repartição simples, já que o doutor Rui Brito comentou anteriormente. Pois bem, em 77 veio essa mudança legislativa, e foi uma mudança excelente. O Rui Brito recompôs a questão da criação da Lei 6435, aliás, da Lei 6404, que é a Lei das SA. Um ano antes. Mas ainda antes disso, ainda no ano de 76, nós tivemos a criação da CVM. Então nós tivemos primeiro a criação da CVM, segundo a Lei 6404, que é a Lei das SA, e terceiro, aí sim, no ano seguinte, nós tivemos a Lei 6435. Era o quê? Era o governo Geisel, com o seu projeto de desenvolvimento, que ele primeiro regulamentou o mercado e depois regulamentou o investidor, que era o fundo de pensão. Isto em 77. E foi dado um prazo de 120 dias para que as entidades fizessem um plano de adaptação. E depois esse prazo acabou sendo ampliado. O prazo de adaptação não. Para fazer o plano deveria ser feito em 120 dias. Mas a adaptação ao plano poderia ser feita em 3 anos. Isso foi sendo ampliado até chegar a 20 anos. Então isso é para dar o histórico. A rigor, fundo de pensão no Brasil foi muito bem regulamentado. Não foi como nos Estados Unidos, por exemplo, onde o fundo de pensão não tinha personalidade
personalidade própria e pegava todo o seu dinheiro e aplicava na própria patrocinadora, como aconteceu com a Enron. Então a legislação já de 77 no Brasil foi criada para evitar isso. Para evitar, primeiro, que continuasse funcionando dentro da patrocinadora sem personalidade jurídica própria, e segundo, para que aplicasse todo o dinheiro dentro da patrocinadora, como ocorre até hoje nos Estados Unidos. Então, desde 77, tínhamos uma legislação boa, uma legislação interessante do ponto de vista da condução dos fundos de pensão, por mais que carecesse, evidentemente, de aperfeiçoamento. Pois bem, indo ao caso Aeros, indo aos fundos que têm problema. Como é que um fundo que deve ter duas reservas, a dos ativos e a dos aposentados, não consegue dinheiro para pagar nenhuma delas, nem os aposentados? Como é que acontece isso? Foi citado o caso do POR. Vamos citar outro, que é o CAPAF, que é o Fundo de Pensão do Banco da Amazônia, que é um banco federal, que este mês pagou abaixo de liminar, porque não tinha um centavo para pagar benefício. Como é que se justifica isso num banco federal? Que fiscalização é essa que não viu? E o Banco da Amazônia dizendo, não, eu só pago se trocar de plano. Mas peraí, você deve para o plano velho ou para o plano novo? Eu devo para o plano velho. Então como é que deve para o plano velho, mas quer pagar para o plano novo? Chantageando o participante para trocar de plano de benefício? Se não trocar, não come. É digno isso? Dizer para velho, para gente, para idoso, para gente beneficiária do Estatuto do Idoso, se não para trocar de plano, não vai comer este mês. Isso é digno, isso é respeitar direitos humanos. Foi isso que aconteceu no Banco Federal, sob os olhos da Previc, do órgão de fiscalização, que admite e aparentemente parabeniza que esse tipo de coisa aconteça. Pois bem, voltamos ao caso Aeros. Estamos dizendo, os fundos de pensão devem funcionar sob o regime de capitalização. Significa, deve ter uma reserva dos ativos e deve ter uma reserva dos aposentados. Tudo previamente constituído. Quando se aposentou, o dinheiro deve estar todo lá. Como é que nasceu o Aeros? Com 3 fontes de financiamento. Contribuição da patrocinadora, contribuição do participante e uma terceira fonte de financiamento, chamada, que era um percentual da receita voada doméstica. Cada bilhete doméstico vendido, 3% deveria reverter para o Instituto Aeros. Uma forma curiosa de constituir um fundo de pensão. Uma forma engenhosa de constituir um fundo de pensão. E eu queria chamar a atenção para um vício que eu tenho visto com alguma frequência, de começar a falar de direito do trabalhador pedindo desculpas. Pois é, não era um por um, mas agora é. Um dia, falando com o professor Rio Nogueira, que foi o grande gênio da Previdência Complementar Brasileira, o grande gênio da Previdência, difamado pelos neoliberais em geral, o atuário, o grande atuário que o Brasil já teve, lamentavelmente falecido há poucos anos. E o professor Rio Nogueira dizia, por que a contribuição da patrocinadora deve ser diferente, deve ser maior do que a contribuição do participante? Por uma razão singela, a sua capacidade contributiva é maior do que a capacidade contributiva da pessoa física. Então a visão social do sistema leva que necessariamente quem tem capacidade contributiva maior contribua mais. Portanto, não é imoralidade nenhuma numa contribuição de 2 por 1, por exemplo. E nós chegamos numa fase que dá a impressão que tem que pedir desculpas porque o fundo funcionava com 2 por 1, o que não era o caso do Aeros. Mas o Aeros tinha uma configuração engenhosa que era este percentual da receita voada doméstica. Pois bem, 3 fontes de financiamento, e chamo a atenção para o seguinte, a contribuição da patrocinadora era de um percentual sobre a folha total de pagamento. Significa dizer, se tivesse 10 mil empregados da Varig vinculados ao Aeros, ela pagaria 9% da folha total de pagamento. Se tivesse um empregado da Varig vinculado ao Aeros, a patrocinadora pagaria 9% da folha total de pagamento. Para que isso? Para impedir uma política da patrocinadora expulsar participante do fundo de pensão como forma de reduzir a sua própria contribuição. Que era isso, que por sinal a gente vem assistindo até hoje, a partir do momento que implantaram essa chamada paridade, que se configura, na verdade, uma falsa paridade, não é? Então, havia, como custeio, nós estamos falando, havia 3 fontes de financiamento. Participante, a patrocinadora, sobre toda a folha, participante e a terceira fonte de financiamento. O que é que houve em 1992? Há um outro fundo que é o Aeros, que é da VASP. Mas as companhias aéreas brasileiras, todas à época, tinham essa condição de contribuir com 3% para o Aerus. Na época, quando o Canhedo comprou a VASP do Estado de São Paulo, na época dirigido pelo Orestes Quest,
governado pelo governador Esquer, o Canhedo, a seguir, veio aqui no DAC, Departamento de Aviação Civil, dizendo: não quero mais contribuir com a terceira fonte. Resposta do brigadeiro: primeiro, quem contribui não é você. Quem contribui é o consumidor. É quem compra o bilhete. Se você for reduzir em 3% passagem aérea, mas parece que não é isso que você está propondo. Segundo, é condição do contrato de concessão. Se você não quer repassar esses 3%, porque é mero repasse, se não quiser repassar do que você arrecada do consumidor, me devolva a concessão, me devolva as linhas aéreas. E o Canhedo voltou para casa, mas não ficou quietinho. No ano seguinte ele voltou para o DAC. E quem sabe lá, munido de melhores argumentos, que nós não sabemos quais são, invocando um parecer que nunca foi visto, e que já foi pedido, e que diz: não, por aqui não existe parecer nenhum. O DAC, a quem nunca competiu opinar sobre custeio de fundo de pensão, liberou, ninguém mais precisa pagar a terceira fonte de financiamento. E a quem competia opinar sobre custeio de fundo de pensão, que era a Secretaria de Previdência Complementar, ficou quietinha, nada disse. O que não competia opinou e autorizou o Canhedo, o DAC. E a quem competia, que era a Secretaria de Previdência Complementar, ficou quietinha e deixou o fundo sem uma das 3 pernas de equilíbrio do financiamento. Isso em 92. Em 95 foi criado o Plano 2 do Aeros. Onde é que está o grande problema da criação do Plano 2? É que mudou o critério de contribuição. Nós falamos no começo. O critério era 9% da folha total de pagamento. Em 95, com a criação do Plano 2, virou 9% da folha de participantes. Reduziu bastante. Ele poderia ter criado um novo plano? Poderia, mas não com aqueles 9%. Aqueles 9% já eram. Então houve uma redução brutal da contribuição da patrocinadora, que passou a contribuir com o mesmo dinheiro, passou a contribuir para 2 planos diferentes. Desfalcou o dinheiro do primeiro plano, e isto foi autorizado pela Secretaria de Previdência Complementar. Se omitiu no fim da terceira fonte e autorizou agora que fosse reduzida a contribuição de 9% do total da folha para... da folha total para folha de participantes. Aí vem o segundo problema. Nós estamos falando 95, falamos 92, terceira fonte, falamos 95, este problema de quebra de critério de custeio. Falamos agora 97, saída da TAM. A TAM também pertencia ao fundo, mas qual era o problema? O problema é que o Estatuto do Aeros previa: quem quiser sair, nós vamos fazer o cálculo para dizer o quanto tem que aportar aqui no fundo de pensão. Quem quisesse sair, teria que aportar dinheiro. A TAM saiu levando o dinheiro do fundo de pensão. Arrancou, tirou o dinheiro do fundo de pensão e levou para um banco privado. Ora, o estatuto da entidade foi quebrado, era outra coisa que previa o aporte para aquele contingente que já estava lá dentro. Foi quebrado. Também aí em 97. Em 2002, nós tivemos uma situação extraordinária. Extraordinária. Há 2 dias do final do governo Fernando Henrique Cardoso, a Secretaria de Previdência Complementar aprovou uma modificação de estatuto. Estilhaçou aqueles 2 planos em, se não me engano, 19 planos de benefícios. Se não me engano. Passou a ter plano 1 Varig, plano 2 Varig, plano 1 Transbrasil, plano 2 Transbrasil, plano 1 SATA, plano 2 SATA, plano 1... O diabo. 19 planos, com a seguinte característica no que se referia a Varig. A partir de hoje, a patrocinadora poderá contribuir com quanto quiser, quando quiser e se quiser. A Secretaria de Previdência Complementar aprovou a figura da patrocinadora que não patrocina. E evidentemente que a Varig nunca mais quis patrocinar nada e nunca mais verteu dinheiro para nada, até porque a companhia já estava numa situação difícil naquele momento. Nós estamos falando final de 2002. Pois bem, mas no decorrer desse tempo todo, nós tivemos, em vários momentos, a Varig não pagava. Chegava no final do ano, batia na porta do Aeros, não conseguia pagar. Não seja por isso. Não seja por isso. Vamos renegociar essa dívida. E esta dívida era renegociada. 5 anos de carência e mais 15 para pagar. Isso era um contrato. O contrato vinha a compor o ativo do plano de benefício. Dentro do balanço nós temos o ativo e o passivo. No ativo nós temos os bens e os direitos.
Estavam ali os direitos. Um contrato com a Varig se comprometeu a pagar. Pega-se o contrato, leva lá na Secretaria de Previdência Complementar. No ano seguinte, no entanto, a Varig, olha, lamentavelmente, não consegui pagar de novo. Não tem problema. Vamos renegociar. Alguns com garantia, alguns com garantias inimagináveis. Por exemplo, dou como garantia os recursos financeiros da conta número tal da Agência Centro do Rio de Janeiro. Ora, a garantia foi o número de conta. O número de conta não dizia, teve contrato que não dizia. Teve contrato que dizia que entrava fatura de cartão de crédito. Mas teve contrato que não dizia de onde entrava dinheiro. Então a garantia era o número da conta, dou como garantia o número da conta. Ora, nós temos a resolução CGPC 17 que dizia, para caso de renegociação de dívida de patrocinador, o que é que deveria ser feito? Nada daquilo foi cumprido. As garantias efetivamente eram pífias. Significavam a volta ao sistema anterior, que era aquele que se a patrocinadora quebrasse, o fundo quebrava junto, que era aquele dos Estados Unidos, que era aquele que o legislador de 1977 quis evitar quando fez a Lei 6435. Pois bem, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Renegocia, carência, 15 anos para pagar, 5 anos de carência, 15 anos para pagar. 6 vezes, 7 vezes. 5 anos, carência e tal, 8 vezes, 9 vezes, 10 vezes, 21 vezes. 21 vezes a Varig bate na Porto Aéreos e diz, eu não posso pagar, não tem problema, vamos fazer um contratinho, levar lá para o governo, para a Secretaria de Previdência Complementar, que fica tudo bem, dando essas garantias pífias que eram dadas na época. Então a pergunta é, como é que um fundo de pensão quebra em regime de capitalização? Quebra quando se adota a fantasia de que uma pilha de contratos equivale a dinheiro. Na hora que a Varig quebrou, tinha uma pilha de contratos. Em valor, sei lá de quanto, hoje em valor próximo provavelmente a 5 bilhões de reais. Corrigindo, talvez até mais do que isso. Não tinha dinheiro, só tinha papel. Só tinha papel. O ativo econômico financeiro do balanço do Aeros era composto de papel. Dívidas da patrocinadora e tal. E como é que a autoridade pública autorizou isso? E aqui não entra um governo só. Isso começou lá em 85. E veio um governo atrás do outro, todo mundo coonestando este absurdo que é empilhar contratos. Então se criou um regime, não era de capitalização, que exige capital, criaram o regime de contratação, que exige fazer contrato. E empilha contrato, empilha, vai comer contrato, vai dividir um pedaço de cada contrato para participante, para assistido, para aposentado. Não vai. Então o fundo quebrou e hoje paga em processo de liquidação. Por conta disso, nós movemos uma ação civil pública. E tão flagrantes as ilegalidades que nós obtivemos antecipação tutela no 2º grau. Desembargadora Federal Neuza Alves, aqui no TRF de Brasília. A União levou num primeiro momento, a União não pagava, e a gente forçando, intimava, não pagava, pedimos sequestro de verba de publicidade do governo, que costuma ser a verba mais inútil, com perdão da franqueza. Pedimos esse sequestro, o juiz naquele momento não deferiu, mandou intimar mais uma vez e tal. A União entrou com pedido de suspensão de segurança no STJ. O presidente do STJ entendeu que não havia matéria legal, mas apenas matéria constitucional, remeteu para o Supremo. Era a presidenta ministra Ellen Grace. A ministra Ellen, naquele momento, suspendeu tão somente a multa diária que nós tínhamos conseguido fixar contra a União. Só que uma decisão sem multa diária e sem outro mecanismo de pressão é uma decisão complicada, uma decisão eunuca. Tentamos cumprir. Num determinado momento, quando foi ratificada a decisão, dizendo ela vale, tem que cumprir de uma vez, a União entra com um aditamento ao pedido, com um novo pedido de suspensão, um novo pedido naquela suspensão de liminar. Eu estou meio perdido no meu tempo. A União entrou com um novo pedido de suspensão de liminar no Supremo, aí já era presidente o ministro Gilmar Mendes. E o ministro Gilmar, ele entendeu por suspender completamente. E aí é que é o terrível. Esse incidente chamado suspensão de segurança ou suspensão de liminar é um incidente terrível. Ele não tem nada a ver com o fundo da causa. Não tem. Ele diz respeito a dano à ordem pública, dano à ordem econômica, dano à saúde pública, mais uma outra coisa. Por exemplo, mando comprar hoje 10 milhões de vacinas contra pólio, por meio da empresa do meu filho.
Aí entra alguém com ação popular, tranca. A União pode entrar diretamente no presidente do tribunal, dizendo, independentemente de qualquer coisa, há dano à saúde pública. Ele não olha o mérito, ele olha a saúde pública, economia, etc. E pode conceder essa suspensão de segurança ou a suspensão de liminar. E o presidente Gilmar Mendes, presidente Supremo, ministro Gilmar Mendes, entendeu por suspender. Numa audiência que nós tivemos lá, até aqui registro o agradecimento ao senador Álvaro Dias, que não está aqui no momento, mas o reconhecimento pelo trabalho que ele também desenvolveu junto com o senador Paim nessa questão do Aeros. Estive com o ministro Gilmar, junto a convite do senador Álvaro Dias, e ponderando, senador, ministro, da maneira como foi dada a suspensão de segurança, é até o trânsito em julgado dessa ação. E o trânsito em julgado dessa ação civil pública em defesa dos participantes do Aeros só vai se dar daqui a 15 anos, todos estarão mortos. Então, aí ele disse, não, isso eu posso ver no meu voto, nós vamos ver no dia do julgamento. E, de fato, no dia do julgamento, o ministro Gilmar modificou seu voto, dizendo, eu mantenho a suspensão só até o julgamento de mérito do primeiro grau, a sentença do juiz da 14ª vara. No momento que porque ele disse, eu me sinto desconfortável de autorizar um gasto tamanho desse da União, sem que nós tenhamos a sentença de primeiro grau. Ora, nós ponderamos, não temos de primeiro grau, mas nós já tivemos 3 desembargadores, ainda em agravo de instrumento, que já se manifestaram a favor. Não, mas não interessa, eu quero a sentença de mérito para não abrir um precedente dessa magnitude e tal. Pois bem, foi o entendimento do ministro. Tivemos votos maravilhosos do nosso lado, na tese que defendíamos, o voto do decano do Supremo, o ministro Celso de Mello, voto do ministro Marco Aurélio Faria de Mello, voto do ministro Carlos Aires Brito, voto do ministro Eros Grau. Tivemos 4 votos no Supremo e os demais não foram a nosso favor para viger agora. E os demais não foram ruins, exceto o do ministro Joaquim Barbosa, que queria jogar para o julgamento da apelação. E a apelação significa mais 5 anos. Enquanto que o julgamento do mérito no primeiro grau, nós devemos ter ainda este ano. Então o julgamento de mérito no Supremo ele não foi ruim, ele podia ter sido bem melhor, mas ele não foi ruim a partir do momento daquela modificação, quando sensibilizou o presidente Gilmar no sentido de alterar o entendimento anterior dele, quando percebeu que de fato a decisão daqui a 15 anos seria muito ineficaz. Muito ineficaz. E foi assim o resultado daquilo. E no primeiro grau a coisa ainda não avançou o suficiente para chegar ao ponto de julgamento. Então nós temos a esperança de que esse julgamento venha a ocorrer até o mês de julho. Temos essa esperança. E aí, se o julgamento for favorável, e eu tenho dificuldade em construir uma tese de por que não seria favorável. Se a União aprovou cada um daqueles contratos, cada atrocidade, cada mudança de contribuição, o fundo nasce com 3 fontes. Uma, contribuição total da folha, a outra 3%, tira primeiro a perna dos 3%, o órgão a quem não cabia opinar sobre isso, e o órgão a quem cabia opinar se omitiu desgraçadamente. Segundo, altera o critério de contribuição de 9% da folha total para 9% da folha de contribuição, da folha de participantes do plano 1, diminuiu radicalmente a contribuição para aquele plano. Depois nós tivemos a história da saída da TAM, depois nós tivemos o estilhaçamento dos planos de benefício em 2002 e aquela autorização para contribuir com quanto quisesse, quando quisesse, se quisesse. E, por fim, os 21 contratos com a Varig, os 8 contratos com a Transbrasil, ilegais, ilegais, ilegais. O regime de capitalização foi desnaturado para ser transformado em um regime de contratação. Empilha contrato aí, faz de conta que um dia isso vai ser pago. E essa questão de contratação permanece hoje em outros fundos de pensão. Lá no BASA, lá na CAPAF agora, está havendo tentativa de fazer um contrato daqueles onde não se paga o principal, se paga de vez em quando um jurinho, não é? Então, isso está sendo cotidiano na Previdência Complementar Brasileira. O caso Aeros foi um, tem outros que gostaram da ideia, não diz respeito apenas a Petros, a Portos, diz respeito também à CAPAF, por exemplo, que nós acabamos de comentar, fundos que vêm enfrentando dificuldade, onde a fiscalização é pífia, é ruim, e é essa a situação em que nós chegamos. Teria algumas questões a levantar sobre a legislação de fundo de pensão, então é melhor... Então eu posso encerrar. Obrigado, amigos, desculpe o tempo. Doutor Maia, me permita, vocês vejam a emoção, a força, ele está fazendo um tratamento, assim mesmo ele fez questão de vir aqui
Acho que é um gesto nobre. Eu gostaria de dar uma salva para ele, porque todos sabem exatamente o que ele está fazendo. Então, passamos a palavra nesse momento à senhora Graziela Baggio, secretária de Assuntos Previdenciários do Sindicato Nacional dos Aeronautas. Bem, primeiramente, bom dia a todos. Queria agradecer ao senador Paim, ao senador Álvaro Dias, senadora Ana Amélia e diversos outros senadores, inclusive ao senador hoje ministro da Previdência, que durante esses últimos 3 anos praticamente vem nos abraçando emocionalmente e com aquela vontade mesmo em busca de uma solução definitiva para os mais de 10 mil trabalhadores pertencentes ao Aeros e em torno de 4 mil pertencentes ao Aeros da VASP, né? Eu tinha me organizado para mostrar uma situação para vocês, e vou fazê-lo. Eu tinha já até desistido de passar o filminho, mas eu vou fazer, porque eu acho que eu preciso me tranquilizar antes de questionar algumas questões junto ao doutor Fernando, que, por sinal, nos trouxe uma preocupação muito, muito séria. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de apresentar para os senhores, e até para que a gente relaxasse um pouquinho, o quanto os trabalhadores da Varig foram enganados desde a década de 80. Né? Talvez a pretensão não fosse essa. Eu não posso falar pelos patrocinadores, eu posso falar pelos trabalhadores que acreditaram, mas as autoridades trabalharam para isso. E eu hoje aqui, depois de todos os discursos que eu escutei, do professor Rui Brito, da Cláudia, do Itamar, e graças a Deus do Dagomar, né, que foi corajoso demais, eu quero aqui parabenizá-lo, que oficialmente declarou que o papel da SPC é fiscalizar. Então, para nós, essa declaração do participante da Previc, ela foi muito rica, ela nos contemplou, né, porque é o que nós estamos buscando na justiça aos trabalhadores participantes do Aeros. Mostrar, quer dizer, o funcionário público está admitindo que o papel fiscalizou e isso não foi feito, porque nós temos prova que isso não foi feito, porque houve a concordância de todos os contratos, que foi citado aqui pelo Dr. Maia, dos 21 contratos, dos 8 da Transbrasil, e de outras mais patrocinadoras que lá estão, que são 29. Ok? Nós não estamos falando só... Essas duas são as maiores. Temos mais 27 patrocinadoras dentro do fundo. Eu não sei se daria para a gente começar do começo, que já passou um pouquinho. Mas, assim, o que vocês podem observar aqui, isso inclusive foi ideia da filha de um companheiro nosso, que hoje não pôde estar aqui presente, que é o Amaury Guedes, que buscou recuperar, porque ela disse que isso foi a vida dela. Essa revistinha, ela foi, de certa forma, distribuída pelo Fundo de Pensão Aeros e vem contando. Chegou para garantir seu futuro, você vai ser muito feliz, quando você sair, você vai ter como... sustentar sua família, né? E bem assim, artisticamente, bem feito, por sinal, convencia a todos os participantes da família Varig. E causava inveja, inclusive, para aqueles que as empresas, porventura, não estavam dentro do plano do fundo de pensão que foi instituído naquele período. E, de certa forma, isso acabou... fazendo parte do dia a dia dos trabalhadores, que era contribuir mensalmente ao fundo. Eram os únicos que pagavam, na verdade, é o que foi dito aqui. Quem sustenta o fundo são os participantes, né? O que nos causa bastante preocupação é a falta, né, de participação das autoridades, e aí eu vou da Polícia Federal, à SPC, ao ministro, ao presidente da República, sabedores que esses administradores cometeram todas essas ilegalidades, juntamente com a SPC, que aprovou, e nada é feito.
a culpa sempre será dos trabalhadores que hoje são obrigados a receber 8% dos seus benefícios e, obviamente, daqui a alguns meses já teremos esses 8% já finalizado, porque o Plano 1 não tem mais fôlego financeiro para manter qualquer antecipação de benefício. Então, a propaganda, ela é lindíssima, ela é atrativa, ela envolveu todos os trabalhadores, né? E a Varig chegou a ter 24 mil trabalhadores participando do fundo, né? E, obviamente, lamentavelmente, o que a gente pode assistir hoje é uma total derrocada, e eu hoje concluo que não é única e exclusivamente do Fundo Aeros, é de todo o sistema. Se os que aqui estão não tiverem a responsabilidade política e moral de buscar uma solução definitiva, transparência e de certa forma, o que é de fato, né, o interesse dos trabalhadores dentro de um fundo de pensão. Eu nem me refiro mais a fundo aberto, a banco, porque todos nós sabemos que aquilo lá, quem vai para lá sabe o que está, né, comprando em termos de plano, né? Mas estilo nosso, que todas as empresas tinham que participar deste fundo para ter a concessão, era uma obrigatoriedade. E nós sequer tivemos a sensibilidade da SPC de nos incluir na 108. Né? É um setor estratégico, é uma soberania, é um setor que deveria ser... Como, Cláudia? Uma concessão pública que deveria ter sido enquadrado no 108, fizemos inúmeras gestões e, lamentavelmente, sequer tivemos a sensibilidade do governo nesse sentido, né? Tivemos uma sensibilidade muito grande do governo em dia 31 de dezembro de 2002, às 31 de dezembro de 2002, às 21h30, sai o último diário oficial, né, da qual nós fomos surpreendidos com a suspensão, né, de todo aquilo que as empresas patrocinadoras tinham que contribuir, ou seja, a partir daquela data mais nada. Então, aqui fala um pouquinho, depois nós podemos disponibilizar, inclusive, na nossa página, via CD, qual foi a propaganda que foi feita do fundo, né? É um pouquinho longo, mas eu gostaria só que aumentasse um pouquinho nessa parte, porque nós falamos do fundo e agora alguns depoimentos. É possível aumentar o volume? Tá. Então, assim, a tônica foi mostrar o que o fundo vendeu para os mais de 26 mil trabalhadores, e esses trabalhadores foram enganados, e o que esses trabalhadores hoje estão enfrentando na situação que o fundo se encontra. Né? Um pouco até para aliviar um pouco o que a gente ouviu aqui há pouco, porque eu fiquei muito agitada, viu, doutor Fernando? Que deve estar havendo um desencontro de informação. É possível colocar os depoimentos? Tá. Então, o que me causa assim, bastante preocupação passa muito pela questão de todo o sistema de fato, né? Porque no caso Aeros, especificamente, nós temos menos pessoas recebendo benefício, mas temos lá também 3.500 pessoas que têm suas reservas de poupança dentro do fundo de pensão. E também nos causa preocupação, porque esses dois fundos, e eu não sei se a Cláudia concorda comigo, eu não sei se ela já enfrentou algum fundo em liquidação ou intervenção, de perto, muito próximo, a falta de informação e de transparência por parte dos administradores ou liquidantes do fundo é muito grande.
é muito grande. Então, hoje nós chegamos numa situação que, se o Aeros hoje tem lá no seu fundo de caixa algum patrimônio, esse patrimônio, tudo bem que estão sendo criados alguns critérios que buscam fiscalizar as aplicações, e me parece que a Previc está imbuída nesse sentido, mas de qualquer forma nós não sabemos para onde está indo. Então, quando você declarou aqui, né, nós queremos ter participação para poder também exigir que as aplicações sejam feitas de forma correta, com transparência, em lugar certo, isso nós não estamos sabendo em nenhum dos dois fundos. E, na verdade, os dois fundos têm patrimônio, né? A única coisa que a gente fica sabendo é que o fundo está vendendo patrimônio para fazer dinheiro para pagar benefício, da qual nós não poderíamos, inclusive, nem buscar evitar. A gente tenta saber se o preço é adequado, se é preço de mercado, mas as informações, elas são totalmente confidenciais, fechadas, se você questiona. Então, nós temos grupos questionando determinadas situações que nós não sabemos aonde vai parar e que isso é muito preocupante, né? Então, o assunto, ele requer sim, senador, eu gostaria sim de parabenizá-lo, porque a iniciativa, ela é muito boa e ela é urgente. Pelo que tudo que eu escutei aqui, nós temos um problema muito sério. Quase 10 mil pessoas aposentadas e pensionistas e aproximadamente 10 mil trabalhadores da ativa que têm sua reserva lá dentro e querem receber essa poupança que fizeram esses anos todos. Contribuíram 20, 21, 22 anos, foram demitidos, não receberam um centavo de rescisão contratual. E aí eu entendo perfeitamente que talvez o governo, Fernando, o governo federal, e eu sei que a AGU defende o governo federal, ele não é responsável pelas mazelas administrativas das empresas, mas o que está se cometendo hoje, né, é uma coisa assim, talvez jamais vista na história desse país. É verdade, jamais vista na história desse país. É um fato, né, porque é um pecado capital. Outro dia, né, a arcebispo me explicou o que era um pecado capital, porque eu não tenho muita habilidade com essas coisas. Para mim é um pecado capital. E eu sugiro que todo mundo vá buscar o que significa um pecado capital. Porque está envolvendo os diversos poderes do Brasil e ninguém se sensibiliza. A pergunta é, né, que eu gostaria de deixar, eu ainda tenho um tempinho, mas eu vou deixar aqui na mesa. Essas mazelas jurídicas que estão sendo colocadas, me desculpa até eu estar me referindo dessa forma, doutor Fernando, porque eu preciso afirmar para o senhor que essa informação que a empresa voltou em recuperação, ela é desconhecida de todo mundo, a não ser que tenha sido a AGU que fez ela voltar para a recuperação judicial. Porque, para nós, a ação de falência está transitada em julgada. Não houve mudança no fato. Não houve. Então, o questionamento sobre o passivo, o tributário devido à União pela Varig, a lei é clara. A não ser que a gente, como nunca antes neste país, quem assinou a lei vai rasgar a lei. Porque a lei foi assinada em 2005 de recuperação judicial e é claro, em caso de falência, qual é a preferência de crédito. E não há discussão se é tributo ou não. É 150 salários dos trabalhadores e entra o fundo porque ele tem garantia real nesse processo. Então, assim, eu desconheço que, de certa forma, a empresa tenha voltado à recuperação. Essa informação, para mim, é nova. Eu estive na vara de falência recentemente e isso não existe. Então, essas definições, essas conclusões dessa comissão, ela me preocupa muito, doutor Fernando, porque estivemos muito juntos, o senhor sabe disso, tivemos grandes embates, até porque, né, preciso ficar claro, nós sempre buscamos diálogo, nós lutamos esses 5 anos em busca do diálogo e da justiça.
O que está faltando é vontade política. E curiosamente, senador, acho que o senador teve já a oportunidade de conversar com o presidente Lula, com a presidenta Dilma, etc. Então, nós não vemos nas pessoas, pelo menos nos dois presidentes que nós conversamos a respeito, a dificuldade. A única coisa que eles falam, mas eu quero fazer, mas vem a AGU e diz que eu não posso fazer. Isso foi dito para mim. No Fórum Social Mundial, dia 28 de janeiro, quem estava comigo lá em Brasília, lá em Porto Alegre, lembra disso. O presidente Lula falou isso para 150 convidados. O senhor estava lá dentro, inclusive. Então, assim, eu quero fazer. Quem não me deixa fazer é a AGU, porque diz que não pode fazer. Então, a minha preocupação maior é quem está enganando quem. O problema é o seguinte, que o resultado disso é a morte dos nossos trabalhadores antecipados, porque é isso que está acontecendo. Doutor Fernando, eu lamento em lhe dizer, eu nem gosto de usar esse argumento, porque ele é facilmente derrubado. O senhor sabe disso até, por sinal, algumas instituições de governo usam isso com muita propriedade, dizer, mas são velhos mesmo, iam morrer. Não estou dizendo que o senhor não, mas eu já escutei isso de várias instituições de governo quando a gente vai discutir a questão do Aeros. Agora, não ter vontade ou criar, eu sinceramente, eu às vezes fico pensando que nós temos mais alguma coisa no ar que não é avião. Nem urubu, porque a turbina do avião pegou urubu, então não é urubu e nem avião. É mais alguma coisa, isso me preocupa. Me preocupa porque há anos está sendo apontada a possibilidade de uma solução, há anos, e eu digo para o senhor que isso é verdadeiro, porque o senador Paim patrocinou vários encontros aqui, muitos de vocês estavam presentes, nesta casa, onde o ministro Toffoli se comprometeu ao acordo durante um ano em alguma coisa. Nós tínhamos uma liminar. Senhores, esta ação civil pública que está sobre a responsabilidade do Dr. Maia, ela originou uma liminar que depois foi confirmada com outro desembargador, que a AGU tentou derrubar, que derrubou a multa e não derrubou o mérito. Esta liminar teve validade 2 anos e 6 meses e não foi cumprida. Uma certa oportunidade, eu fui discutir isso com o presidente. Eu levei ao conhecimento dele que a liminar não estava sendo cumprida, quer dizer, o governo vivia dizendo que decisão de justiça tem que se cumprir, quer dizer, e a nossa que não está sendo cumprida, como é que fica? Pois a AGU informava ao presidente que a liminar tinha caído. E não havia, por parte da AGU, nenhuma iniciativa em derrubar a liminar naquele momento. Ou seja, depois é que isso veio ocorrer, quando nós estávamos aqui no Senado, que o ministro Toffoli se comprometeu a trazer uma solução num determinado dia, não veio e foi correndo no STF caçar a liminar. O senhor está lembrado disso, né? Foi até uma situação constrangedora para todos nós aqui nessa casa e que acreditávamos, depois de todo o esforço que fizemos, em estar aqui por 3 ou 4 dias em busca de uma solução. De qualquer forma, independente do que foi declarado pelo doutor Fernando, eu fiquei preocupada porque essa declaração, por ela não estar atualizada, ela me preocupa, sabe, doutor? Porque as pessoas que ainda aqui estão, elas acreditam numa solução, porque os motivos levam a isso. Então, quando o senhor diz que a questão da economicidade, que o TCU, bom, eu vou aqui me inscrever para não falar a respeito do Tribunal de Contas da União, mas, de qualquer forma, eu diria o seguinte, doutor Fernando, nós temos 3 ações em curso. O senhor vai me dizer se vai ganhar ou não vai ganhar, vamos ficar 20 anos esperando o resultado da ação. Mas, entre a ação da terceira fonte, que o próprio fundo de pensão entrou na justiça por conta de um rompimento de contrato feito pelos militares que eram dirigentes do Departamento de Aviação Civil, sem cálculo atuarial. Olha quantas vítimas que nós fizemos por conta de uma má gestão desse porte. Eles não tinham experiência em atuar em fundo de pensão, o negócio deles era voar avião da FAB, nem sequer a aviação regular. Mas eles conseguiram romper o contrato, foram eles que pediram o rompimento do contrato e comunicaram, diga-se passagem,
E o fundo entrou na justiça. Essa ação hoje é algo em torno de 5 bilhões. A ação que nós temos, civil pública, julgando na primeira instância, condenando a União pagar a história da complementação para 100% dos participantes, também gira em torno de 5 bi. A ação de defasagem tarifária da Varig, eu queria fazer uma parte, doutor Fernando, porque eu acho que o senhor esteve na reunião que nós discutimos esses cálculos. A AGU fez um cálculo, a própria Departamento da AGU de Contabilidade reconheceu um erro material nesse cálculo que o senhor apresentou, de 2 bi 700 e pouco, e a diferença para os 4 bi 200, que era o que a empresa Varig declarava através do seu perito, é a questão da decisão judicial, ou seja, houve má vontade por parte da AGU em aplicar 1% ao mês, devido à decisão judicial está falando sobre 0,5%. Por isso que deu essa diferença, né? Mas nós chegamos até a avançar mais. Então, independente dessas questões que eu deixei registrado, que talvez seria conveniente a gente até marcar uma próxima reunião para uma atualização melhor dos fatos, eu acabei até, para a gente tentar, né, não criar um baixo astral no nosso pessoal, porque hoje nós estamos comemorando, não temos que comemorar, né? Eu, assim, acho que depois de sair daqui eu posso até comemorar, porque de repente nós tivemos uma oportunidade do contraditório junto com a AGU em público. Eu tive a oportunidade oficialmente de escutar o Dagomar, que é coordenador geral lá da Previc, dizer que a obrigação da Secretaria e da Previc é fiscalizar, porque eles não aceitam isso. Eles não aceitam. Não aceitam. Eles vão na justiça, nós temos centenas de defesa deles que dizem que eles não têm essa obrigação. Não dá para acreditar. Sorte o Dagomar, pessoa séria, funcionário público, e está colocando claramente que entende que a função deles é essa. Então, isso nós temos que comemorar. Os 5 anos que nós estamos sofrendo, nós vamos comemorar sim. Eu acho que é a partir deste episódio aqui. Porque eu acho que hoje é um marco, né, um marco de uma discussão ampla, de uma discussão séria a respeito do sistema, senador, porque assim, nós vamos embora daqui 20, 25 anos, mas o sistema está aí, inclusive para bancar os funcionários públicos, os juízes, os magistrados, né? Todo mundo não tem um projeto aí nesse sentido? Exatamente. E se a gente não tiver clareza desse processo agora, alguém acha que vai dar certo? Pois é. E os que existem vão quebrar. Eu não quero fazer terrorismo, não. Eu quero discutir transparência, resolver e melhorar o sistema. Com transparência, para que a gente possa caminhar melhor nessa discussão. Nós estamos, sim, com mobilizações no Brasil todo. Senador, temos aqui o comandante Tomás, que eu não estou vendo nesse... Está lá, é presidente da Associação de Tripulantes Tripulantes da Transbrasil. Temos aqui o Honorato, que é o representante da Comissão de São Paulo. O Ivan, que também é aeronauta, representante da Comissão de Curitiba. Temos aqui... O Gerson, Oswaldo, o Ari e o Carlos são representantes de Porto Alegre, que sempre estão com o senhor. E, assim, nós acreditamos, senhores, nós acreditamos e, assim, gostaria muito, sim, de poder comemorar e que o resultado desse evento venha a ser, efetivamente, a possibilidade de uma nova reunião em busca de um acordo. Porque quero lhe dizer o seguinte, se o senhor somar as 3 ações que estão em curso, colocando em risco, né, o governo perder, e que há muita possibilidade do governo perder, nós estamos falando das 3 ações, algo em torno, eu vou falar por baixo, de 17 bilhões. Se os cálculos forem feitos certos, né? 17 bilhões. E nós não precisamos de 1/3 disso dentro do Aeros.
Os trabalhadores da ativa que serão remunerados até 150 salário é uma quantia irrisória? Pode sim pagar com título, porque não está colocando dinheiro dentro do fundo, está na mão do administrador judicial, do síndico da massa falida para distribuir o dinheiro. Então, esse argumento que o governo não pode pôr dinheiro na mão de fundo já está superado, na nossa opinião, devido às condições que estão colocadas. Ninguém põe dinheiro na mão de fundo, ele passa. A empresa foi para falência, está na mão de um síndico que cuida do dinheiro e ele distribui, né? Então, esse risco a União não correria. O que eu acho, sim, é melhor pagar 1/3 do que ter que pagar 100%. E nós não temos dificuldade, até porque o senador Paim se comprometeu e nós fomos também atrás de ir buscar a sensibilidade do TCU nesse sentido, da Câmara e do Senado. E quero só finalizar, dizer o seguinte, que nós também insistimos muito, né, independente de todas as audiências que a gente vira a ter com a ministra Carmen Lúcia, com a juíza da nossa ação, 14ª Vara, a gente insiste muito num acordo. E é essa sensibilidade política que eu gostaria de ter da presidenta Dilma. Portanto, os homens e as mulheres que aqui estão, né, que estão sensibilizados, eu peço encarecidamente esta ajuda em sensibilizar a presidenta Dilma, que tem parcialmente conhecimento desta situação, parcialmente, no sentido de buscar acordo. Porque nós não sobreviveremos por mais 10, 15 anos um resultado na justiça. E o que dá a entender é que a União está, de certa forma, alimentando essa solução. Judicializar ficou bom para a União. Lá na VASP a gente dizia que o Canhedo ia para a Justiça, que era para não pagar ninguém. Agora ficou assim também na União. Vai para a Justiça para empurrar a decisão, apesar de ter orientação da AGU, inclusive no sentido de evitar ações na Justiça. Mas, lamentavelmente, isso não tem sido o nosso caso. E insisto aqui, a vontade política e a sensibilidade dos atores que aqui estão presentes, ela é muito grande. Tanto é que o senador tomou uma iniciativa e colocou um projeto no Senado. Nós estamos agora buscando sensibilizar o senador Romero Jucá no sentido de acelerar o relatório dele para que esse projeto possa ir para a Câmara. Então, eu também faço um apelo aos presentes, né? Lembram-se em quem votou para que a gente possa cobrar que esse projeto venha nos ajudar e dar o conforto político e jurídico necessário dentro desta possibilidade, doutor Fernando. E sim, é através de um acordo, porque nós não poderíamos ir para casa olhando na cara de cada um desses nossos idosos que aqui estão num sacrifício extraordinário, e nós acreditarmos ainda em vocês, e, no entanto, não termos uma solução e a sensibilidade necessária. Eu só queria encerrar, se dá para encerrar com as fotos, o Henrique? Henrique, só as fotos, esquece o depoimento, por favor. Só põe as fotos, que eu acho que as fotos falam por si só. As fotos. Isso. Esse é um pouco um resumo da nossa luta nesses 5 anos. Muitos dos que aí estão já faleceram. Isso é uma grande tristeza para todos nós, que conviveu conosco nas ruas, trabalhando em prol dessa solução. Eles já vieram a falecer, isso nos dói muito, né? Esse foi um ato que nós fizemos na praia de Copacabana, tentando simbolizar e uma homenagem a todos aqueles que durante esse período aguardaram uma solução e, lamentavelmente, hoje estão aí seus familiares desesperados, até em virtude das dificuldades que estão sendo enfrentadas. E aproveito nesse momento para que, se o senador me permitir, a gente fazer um minuto de silêncio. Efetivamente, até eu vou parar de falar, esses nossos companheiros que se foram em busca dessa solução.
Cumprimentamos a senhora Graziela Baggio pelo seu pronunciamento, que com certeza emocionou todos nós. Nós todos que estamos nessa luta há tantos anos, e lembramos aqui, sim, momentos como esse, em que muitos daqueles que estiveram comigo todos os anos lá em Porto Alegre, em todos os meus aniversários eles estavam lá, muitos nesse ano não estiveram, já tinham falecido. Em todas as feiras do livro eles faziam uma fila com as camisas laranjas para me dar um abraço e dizer que acreditavam ainda. E como eu sei que acreditam, né? Não tem como, nesse momento, a gente não sentir a emoção que você sentiu aqui, que todos nós sentimos. É uma pena que a gente não pôde ouvir os depoimentos também. Que os depoimentos é aquilo que eles nos falam nas ruas, nas caminhadas, nos atos, nas audiências na Assembleia, que já fizemos em Porto Alegre, em cada momento. Esse é um dos momentos, tá ali, tive ali, o Suplicy também teve alguns, com a presidenta Dilma em Porto Alegre. Me lembro que eu estou ali ao lado da Emília, abrimos um espaço na agenda dela para conversar com ela sobre a questão. Eu queria só dar um enfoque na seguinte questão, que é o que nos preocupa. Por isso que a gente passou inicialmente muitos pontos positivos da Previ, porque nós não podemos também chegar aqui e esconder os pontos positivos e só colocar os problemas, tá? Nós temos pontos positivos e, embora não fosse o foco, a gente expôs com transparência. Mas eu coloquei nós colocamos qual é a preocupação do pessoal. Porque, veja, um dos problemas nossos é a interferência política. Outra, as interferências causadas pelo patrocinador. A interferência, claro, o problema é quando é interferência negativa. O que aconteceu? Além das razões mencionadas, no período de 96 a 2002, houve um achatamento no salário dos funcionários do Banco do Brasil da ordem de 52%. Ora, esse achatamento da ordem de 52% repercutiu na Previ inversamente, gerando superávit. Porque na medida em que baixa o compromisso, baixa a média salarial para cálculo da aposentadoria, baixa a necessidade de registro das provisões necessárias. Tá? Isso, a nosso ver, é equivocado. Uma outra questão que nos aflige muito, uma das razões que levou, embora a gente tenha sido derrotado, não defendemos, mas a gente sabe que dos argumentos utilizados por quem defendeu o acordo de 97 foi acabar com o voto de Minerva. Acabou com o voto de Minerva em 97, quando fez o acordo. Ocorre que em 2001/2002, quando houve a intervenção, o governo voltou, o interventor voltou com o voto de Minerva. E hoje ocorre plebiscito? Ocorre, mas ocorre porque quer, porque não é obrigado. Tá? Então são questões preocupantes. Referendo e não plebiscito, essa é a verdade. Sim, e ocorre, mas também, como a gente colocou, ocorre com... Por exemplo, como é que você diz para uma pessoa de 80 anos o seguinte: não, você tem um direito aí, vamos brigar na justiça? Não dá. Quer dizer, é melhor ela votar para receber um percentualzinho, uma merrecazinha, do que esperar 20 anos brigando, porque a briga é de bilhões, e a briga de bilhões, o doutor Maia que eu diga, mas normalmente é bem longa. Então, não é só teórico essa questão de você vota se quer, você dá o referendo se quer. Porque, na verdade, se não der o referendo, a opção é a judicial, que demora uma infinidade. E no mais, presidente Paim, a gente mais uma vez quer agradecer e se colocar à disposição para discussão. E veja, nós aqui não estamos trazendo preocupações assim, não é de ordem pessoal, Gilberto, não. Eu quero registrar que as preocupações que a gente traz são as demandas que a gente recebe no dia a dia da Confederação. Tá? Muito bem. Obrigado. Muito bem.
O tempo que ele usou no primeiro momento, ele descontou agora. Ficou nos 5 minutos. Você ficou nos 5, foi legal. Antes de falar, eu vou passar para o Brito, que está aqui, o doutor Rui Brito, nosso colega, mas eu tinha adotado um critério de passar para, no mínimo, 2 pessoas do plenário, que não foi painelista. Eu tinha que adotar um critério. O critério que eu adotei foi daquelas pessoas que deram ali um depoimento e a voz não saiu. Então eu vou passar aqui para o Zoroastro, tá certo? Para ele dar o depoimento que ali não saiu e para o comandante Tomás. E em seguida fala o Rui Brito. Eu peço que cada um, se puder usar 5 minutos, nos ajuda, que 2 horas começa o plenário e aqui o nosso representante da AGU tem um compromisso às 2 horas fora daqui e ele quer ficar até o final. Pois não. Meu nome é Zoroastro, fui comandante da Varig durante 38 anos, tenho 80 anos, praticamente minha vida foi dirigida à aviação comercial brasileira. Aqueles lances que os senhores estão vendo lá, que viram agora com relação na praia, foi em janeiro de 2009, numa manhã ensolarada linda, onde eu montei um esquema, porque eu sou coordenador do Rio de Janeiro, sobre as manifestações. Eu montei um esquema lá para mostrar o que estava havendo com relação aos nossos aposentados, e aí o índice, vocês podem ver que tem ali até estatística do número de mortos. Eu queria dizer que naquela época, lá em 2009, ali tinham 342 cruzes de pessoas nossas que morreram. Infelizmente, hoje, nós estamos com 570 mortos. Todos eles decorrentes, grande parte, vamos dizer 80%, por questões do Aeros, que infelizmente não conseguiram se superar por questões de saúde, planos de saúde que não tinham mais dinheiro para se promoverem. Então foi uma verdadeira tsunami, que esse caso de 2006 para cá, para nós. No meu caso, infelizmente, os senhores também viram uma outra lá que mostrou no Jornal Nacional, eu dando um depoimento no Fantástico. E antes de mim apareceu um senhor chamado Senhor Ulisses. Esse senhor Ulisses, 3 dias depois desse depoimento, ele faleceu. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu sobreviver. Então hoje, eu falo para minha amiga Graziella, que eu estou sempre acompanhando ela. Graziella, até quando? 1 ano e meio, infelizmente, para nós chegarmos a encontrar mais acordo. Que acordo é esse? Não tem mais acordo, Graziella. Acabou. Eu acho que acabou. Onde é que estão? Se não me engano, o doutor Maia e Graziella ficaram dias fechados aqui no escritório, montando um esquema para apresentar 8 propostas, se não me engano. Será que de 8 propostas não tinha uma que fosse realizada? Ah, minha gente, não dá. Não dá. Eu encerro aqui, lamentando tudo isso, e mais uma vez vou voltar para o Rio, ver se ainda vou ter coragem de aguentar essa barra, porque está difícil. É isso que eu queria dizer para os senhores. A gente compreende a indignação e as lágrimas, naturalmente, do Zoroastro, que está nessa militância há anos e anos. E oxalá a gente consiga a vitória. Eu sou daqueles que vai teimar até o final, vamos pelear até o final, Zoroastro. Leve para o teu Rio de Janeiro, lá com... eu fico te copiando aí na emoção. Leve para o Rio de Janeiro essa tua emoção e a esperança de que nós não desistimos. Não vamos jogar a toalha, nós vamos pelear até o último minuto, pode ter certeza disso. Comandante Tomás.
Por favor, comandante Tomás. Eu queria que pegasse um microfone aí, se alguém cedesse o lugar, qualquer um. Nosso senador Suplicy já cedeu ali o microfone. Já é uma honra pegar o microfone do senador, né? Exatamente no momento que o senador Suplicy lhe passou, e a TV já pegou, viu, Jogo Astro, que nós entramos ao vivo a partir da sua fala, voltou à televisão ao vivo, você falou com certeza para todo o Brasil. Bom, em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Depois dessa longa, eu queria agradecer aqui realmente, eu espero não me emocionar, porque quando eu estava falando aqui com o senador, aquele que estava aqui ao meu lado, quando fez a referência ao senador Paim, que ele vem acompanhando essa luta, dando tudo. Senador Cacildo Moldoni. É, esse aí. Então ele estava falando com o senador Paim, e eu que, inclusive, adiantei para ele que o senador Paim não era senador pelo Rio Grande do Sul, ele era um senador pelo Brasil, porque principalmente nessa área, nesse nosso segmento de aviação, o senador Paim tem realmente dado tudo, todo o seu esforço, toda a sua dedicação a esse problema que tem sido conduzido pela nossa batalhadora, nossa heroína Graziela, junto com o Dr. Maia. Olha, Graziela, você, não sei o que pensam de você, você sabe o que eu penso de você. Você realmente é uma pessoa incrível. Talvez não precisasse de estar aí onde você está, estivesse numa outra situação completamente diferente, tal, mais confortável. Hoje, até falando que você estava, até melhor, que você estava muito cansada. Essa mulher tem batalhado de uma forma assim assustadora, como o doutor Maia também. Mas hoje, infelizmente, o presidente, eu saio daqui, de certa forma, me desculpa, mas até decepcionado com a declaração, a exposição feita pelo advogado-geral da União. Porque, doutor Fernando, tem muita gente aqui que não pode mais esperar tanto tempo. Que já a Graziela fez uma declaração, eu não sei porquê. Olha, nesse país, como dizia o nosso ex-presidente Lula, já aconteceu tanta coisa, e quando coisas do passado que foi resolvido com certeza não demorou tanto tempo, 5 anos nem 10 anos. Nós temos um problema de socorro de bancos e etc e tal. Não vou mais outras coisas. Mas quando se trata, vamos dizer assim, de resolver um problema de empresário, é muito mais fácil de ser resolvido do que esse problema de toda essa aviação aí que está passando por isso, porque é o problema explícito do Aeros. Mas eu acredito que o senhor está fazendo o que lhe compete, que é dentro da lei, ou seja, eu não entendo, não sou advogado, mas sinceramente não é nada confortável para todos nós que estamos aqui, todo esse pessoal que está passando por isso, o pessoal da Varig, da Transbrasil, esses assistidos do Aeros principalmente, ouvir esse, eu diria, desconforto, porque o senhor tem logicamente as suas razões, mas eu sinceramente prefiro não entender, porque eu realmente não entra na minha cabeça essa situação, nem jurídica, nem tampouco por parte do executivo. E o legislativo, infelizmente, não tem a caneta para resolver. Está tentando, como o senador Paim está fazendo isso há tanto tempo. E eu espero, senador, que o senhor continue essa pessoa maravilhosa que o senhor é e essa força que o senhor tem dado. Com o senador Suplicy também, o outro senador, Álvaro Dias também, E Graziela, o meu abraço, doutor Maia, sinceramente, continue na luta, quem sabe a gente um dia vai ter um final feliz. Muito obrigado. Tudo bem, comandante Tomás. Eu sou daqueles que... Eu poderia dizer uma série de frases agora, mas tem uma que eu insisto, que como era gurizão e tomava banho nos rios, e tinha aquela frase que acho que todos vocês conhecem:
A água mole em pedra dura, tanto bate até que fuga. Um dia a gente fuga esse bloqueio aí, vamos chegar lá. E claro que nós não podemos esperar. E por isso, vamos a partir daqui, amanhã vamos estar no Ministério da Previdência. Hoje à tarde, amanhã à tarde vamos estar no Supremo. Nós não vamos parar, você pode ter certeza disso. O Carlos, quero que o Carlos dê uma mensagem também em nome do plenário. É você mesmo, Carlos. Usou a palavra até o momento para taquigrafia, o comandante Tomás, o Zoroastro e agora o Carlos. O Carlos que está em todas as manifestações também, como tantos que estão aqui. Exatamente. Realmente o que nós estamos vivendo nesses 5 anos de luta é um caos social, porque esse pessoal das comissões de cada estado, eles hoje são o amparo das pessoas que não tem mais de onde tirar o seu sustento. Como eu disse há pouco, há uma inversão hoje Antigamente os pais estavam sempre dispostos a ajudar os filhos. Hoje são os filhos que têm que sustentar os pais. Isso está acontecendo muito. As economias de uma vida toda já foram por água abaixo. As pessoas não têm mais de onde tirar o seu dinheiro. É só fazer um exercício para o doutor Fernando e dizer que a partir de amanhã o senhor só ganha 8% do que o senhor ganhava até hoje. E aí mantenha todo o seu padrão de vida, seu plano de saúde, seus medicamentos e viva com dignidade. É difícil, é uma situação de calamidade que se vive aqui. São 8.500 famílias. Eu estava falando que que nós não temos mais que falar em aposentados, nós temos que falar em famílias, porque as famílias estão sofrendo tanto quanto ou mais do que todos nós. Então, nós não vamos desistir nunca. Nós não vamos desistir nunca. Nós vamos trabalhar por isso, porque nós merecemos essa terceira idade digna. Muito obrigado. Muito bem, cara.